Mushoku Tensei, Recordações. Parte 3. Adaptação de Hollywood de Mushoku Tensei. Rudeus, o ex-soldado. O nome é Rudeus Greira. Tenho 34 anos. Solteiro. Ex-militar. Sou um cara durão, gente boa, mas que vive arrependido das escolhas que fez na vida. Até pouco tempo atrás, eu nem era solteiro. Era só mais um homem casado, com um passado no exército. Mas um dia, sem aviso prévio, os papéis do divórcio estavam ali, jogados na mesa da sala. Briguei pela guarda da minha filha, mas perdi feio no tribunal. Agora tô sozinho. Ninguém ficou do meu lado. Tinha desenvolvido estresse pós-traumático na época em que servi, e acabei usando isso como desculpa para bater na minha mulher, várias vezes. Nem minha irmã mais velha, Jane, advogada, me defendeu. Ela ficou do lado dela, da minha ex. Depois que o juiz bateu o martelo, veio o golpe final, fui demitido do frigorífico onde trabalhava. A fábrica disse que eu era um risco. Tive um surto outro dia, e disseram que não dava mais. No fim das contas, desabei. Chorei feito uma criança. A grana que juntei durante os anos no exército foi toda embora no acordo do divórcio. Só me restaram a casa e um trocadinho. Trocadinho esse que, aliás, virou cachaça em menos de uma semana. Sem rumo, cambaleava pelas ruas da cidade, garrafa de cerveja na mão. Ainda ouvi as últimas palavras da minha ex antes de ir embora. Agora, finalmente, teremos paz. Paz? Ela sabia quem foi que lutou por essa paz nesse país. Droga! Gritei, arremessando a garrafa vazia. Um gato feio saiu correndo num beco, e um moleque de skate me lançou um olhar de julgamento. O garoto sumiu logo depois, mas aquilo me deu uma acalmada. Suspirei fundo, tentando entender o que fazer da vida. Bom, eu sabia, racionalmente. O primeiro passo era conseguir um emprego, eu tava sem um tostão. Mas, como? Claro, o centro de empregos. Afinal, eu tinha habilidades, sabia dirigir de tudo, de carro a tanque de guerra, helicóptero, avião. Manjava de armas e explosivos também. Isso tudo teria sido fácil. Se eu não tivesse PTSD. Hoje em dia, só de ouvir o barulho de um motor, travo inteiro. Na fábrica de carnes, fui dispensado porque tremia toda vez que o caminhão de entrega chegava. Suspirei de novo. Eu estava no fundo do poço. Minha vida tinha virado um beco sem saída. Até Deus me abandonou? A chuva engrossou. O verão tinha ido embora, e o frio dessa época do ano entrava até nos ossos. Minha regata velha e furada foi encharcada rapidinho, drenando todo o calor do meu corpo. Se eu pudesse voltar no tempo. A frase escapou da minha boca sem que eu pensasse. Fiquei ali, olhando pro céu preto como carvão. Nada me esperava lá em cima. Foi aí que, do canto do olho, vi algo que chamou minha atenção. Uma segunda chance para você. Era um outdoor daqueles programas que incentivam gente de escritório a largar tudo e virar agricultor no interior. Minha segunda chance começou exatamente naquele instante. Adaptação de Hollywood de Mushoku Tensei. O consultor agrícola de nível santo. O ex-soldado Rudeus decidiu recomeçar a vida trabalhando como fazendeiro no Kansas. No momento em que tomou essa decisão, ele não sabia absolutamente nada sobre agricultura. Só de entrar numa colheitadeira, seus traumas de guerra voltavam à tona. Enquanto lutava contra ervas daninhas e pragas, surgiu diante dele sua conselheira agrícola, Roxy Migurdia. Em pouco tempo, ela lhe ensinou tudo o que precisava saber. Ela até apareceu no dia do seu teste final. Eu tiro o chapéu para você, Rude. Está aprovado, declarou Roxy, com seus belos seios balançando suavemente. Diante de nós se estendia o campo dourado de trigo que eu mesmo havia cultivado do zero. Mesmo de longe, era possível ver as espigas curvadas pelo peso, o retrato de uma colheita abundante. Mas você nem viu os outros campos ainda, viu? Perguntei. Roxy deu de ombros, num gesto exagerado.
Não preciso. Estão todos no mesmo estado, não estão? Na época da colheita, ficar andando de um lado para o outro só para olhar os campos é perda de tempo. Ah, entendi. Liguei o motor da colheitadeira e comecei a cortar o trigo. Por recomendação da Roxy, eu havia comprado uma colheitadeira usada. Nada muito sofisticado, mas fácil de operar. Logo ela se tornou uma extensão do meu corpo. A colheita passou num piscar de olhos. Ainda assim, ao final, tanto eu quanto Roxy estávamos suando. Parabéns! Agora você é um fazendeiro de verdade, disse ela, afastando a franja suada da testa e me dando um beijo na bochecha. Naquele instante, senti algo diferente subir do fundo do estômago. Eu sabia exatamente o que era, uma sensação de conquista. Tinha sentido aquilo no Vietnã, quando eu e meus irmãos de farda completávamos missões difíceis e nos abraçávamos. Desde que comecei a plantar, foi a primeira vez que senti que estava realmente avançando. No dia seguinte, Roxy me disse que não tinha mais nada para me ensinar. Chorei quando a vi partir. Ela havia me dado tanto conhecimento, experiência, técnica. Sem ela, eu ainda estaria travando uma batalha interna com meu estresse pós-traumático. Sim. O maior presente que Roxy me deu foi curar meu trauma. Graças a ela, consegui operar uma colheitadeira sem medo. Pode parecer simples, mas para mim significava liberdade. O barulho das máquinas já não me paralisava mais. Roxy fez por mim o que ninguém jamais conseguiu. Nem minha esposa. Nem minha filha. Nem meus antigos companheiros de guerra. Nem meu médico do exército. Aquela mulher incrível, sensual, loira e elegante merecia toda a minha admiração. Enquanto via sua silhueta se afastar, jurei em meu coração que jamais deixaria de respeitá-la. Adaptação de Hollywood de Mushoku Tensei. A elfa de Kansas City. Sylphiette era uma criança de rua que vivia nos becos de uma cidade em Kansas. Certo dia, enquanto revirava latas de lixo em busca de coisas para vender, ela testemunhou um bandido assassinando um policial. Por ter visto o crime, Sylphie virou alvo do criminoso. Enquanto tentava fugir, um homem apareceu no seu caminho, Rudeus Greira, um ex-soldado que visitava a cidade para fechar um contrato de venda de trigo. Em poucos segundos, ele nocauteou o bandido. Sylphie estava salva. Quando vi um sujeito de preto correndo atrás de um garoto, a primeira coisa que fiz foi jogar a maçã que tinha na mão direto na nuca do cara. Acertou em cheio. O suco escorreu pelo pescoço dele. Droga! Gritou o homem, fugindo logo em seguida. Só restou o garoto, olhando para mim. Ei, por que você me ajudou? Ele era magro demais, praticamente a imagem viva de uma criança abandonada. Parecia um elfo de conto de fadas. E, por um momento, achei mesmo que as orelhas dele fossem pontudas. Mas não, era só um menino sujo, mesmo. Sei lá, me ensinaram a proteger os mais fracos. Na escola militar, pelo menos. Você não acha que esses caras vão querer se vingar? Talvez quisessem, sim, se fossem da máfia de verdade. E se ainda por cima estivessem ligados à polícia, minha cabeça já estava a prêmio. Mas respondi. Relaxa. Eles mataram um policial. É mais provável que as próprias gangues oficiais do governo cuidem deles primeiro. Claro que eu não tinha pensado em nada disso na hora. Se eu fosse capaz de pensar com tanta clareza, talvez minha esposa e minha filha não tivessem me deixado. Enquanto eu seguia meu caminho, o garoto começou a me seguir. Ei! Para de me seguir. Eles podem me matar antes da polícia pegar eles. É, pode ser. Ei, você pode me deixar ficar na sua casa? Só por uns dias? O moleque era bem cara de pau. Eu tinha salvado ele, ok, mas não estava planejando adotar ninguém. Por favor, senhor, tô implorando. Olhei para ele e, mesmo sem ter nada a ver, me veio o rosto da minha filha na cabeça. Tá bom, tá bom. Beleza. Sério? Mas tem uma condição, se quiser abrigo, vai ter que trabalhar comigo na fazenda. Vai ser tão puxado quanto o treinamento dos fuzileiros navais. Fechado.
Eu topo. O sorriso dele iluminou o rosto. Ver o rosto de uma criança sorrindo era mesmo reconfortante. Como eu podia entender algo tão simples, e ainda assim ter feito minha família sofrer tanto? Merda. Ah, qual é seu nome mesmo? Eu sou Rudeus. Fie. Silfi, é? Bonito nome. Parece nome de espírito do vento. Ele corou e assentiu. É, sim. Adaptação de Hollywood de Mushoku Tensei. Um herói jamaicano. Eu sou Rudeus Greira, um cara durão, legal e gente boa. Depois de sair do exército por causa do meu transtorno de estresse pós-traumático, fui trabalhar como tutor da filha de uma família rica. Acontece que a garota era uma teimosa de primeira. Consegui ensinar umas coisinhas, mas, quando ela embarcou num navio de luxo, deu tudo errado. O navio naufragou, porque é claro que isso ia acontecer. Como bom soldado, segurei firme a garota nos braços e nadei o máximo que consegui. Se só dava para salvar uma pessoa, tinha que ser ela. Acabei indo parar numa terra completamente desconhecida. Segundo aquele maldito Deus que apareceu nos meus sonhos lá nos tempos da Guerra do Vietnã, estávamos na América do Sul. Quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi um homem sentado ao lado de uma fogueira. Meu corpo agiu no automático. Me levantei num pulo, saltei por cima do fogo e apontei minha arma direto na cabeça dele. Quem é você? Não me diga que é um dos enviados dele. Ei. Calma aí, parceiro. O que você fez com a gente? Salvei vocês. Que tipo de educação vocês recebem no seu país, hein? Acha que bala é presente para quem salva sua vida? Quando ele disse que tinha nos salvado, abaixei a arma com cautela. Aquele Deus na minha cabeça acertava umas coisas, mas às vezes só jogava umas piadas sem graça como se fossem profecia. Eu tinha que me manter alerta. Analisei o sujeito com atenção. Cabelos verde esmeralda, um piercing vermelho no nariz em formato de pedra preciosa, uma cicatriz vertical no rosto e pele negra como ébano. Na cintura, ele carregava um toca-fitas e um par de maracás. A aparência dele me lembrou de uma nacionalidade que minha instrutora militar, Roxy, comentou comigo na época do exército, jamaicano. O que aconteceu? Perguntei. Tava passando e vi vocês dois desmaiados perto da praia. Tirei vocês de lá e botei para secar perto do fogo. Simples. Realmente, simples assim. Não tive tempo de processar muito mais, porque naquele instante os olhos da Ares se abriram. No começo, ela pareceu surpresa ao ver o homem jamaicano, mas como ele era humano como nós, não fez caso. Não era como se tivessem contado para ela desde pequena que jamaicanos eram demônios ou algo do tipo. Eu sou Ares, ela disse após uma pausa. E esse é o Rudeus. Prazer. Ué! Exclamou o homem. Por que a garotinha é mais educada que o coroa? Você também devia se apresentar, viu? Meu nome é Ruigerd. Sou músico viajante. Tô rodando a América do Sul tocando minhas músicas. Achei que o nome dele teria algo como um DJ no meio, mas não. Era só Ruigerd mesmo. Ares explicou nossa situação, e ele apontou o dedão por cima do ombro. Gostei de você, garotinha. Vou levar vocês no meu carrão. Atrás dele, um carro italiano antigo roncava, com um tridente prateado brilhando na grade. Era um modelo bem vintage. Tem certeza? Claro. Só não fala mal da música no carro. É a minha alma. Enquanto eu ainda avaliava a situação, a conversa já tinha avançado sem mim. Quando a Ares subiu no carro toda empolgada, pensei, quer saber? Que seja. Eu só ia focar em protegê-la e garantir que ela voltasse para casa. A propósito, onde é que a gente tá? Ushuaia. Bem no fundão da Argentina. É como dizem, se não é uma coisa, é outra. E foi assim que cruzamos a América do Sul a bordo do carro do Ruigerd. Arco escolar de Mushoku Tensei. A história de Silfiete. Meu nome é Silfiete. Tenho 17 anos e estou no ensino médio.
Hoje começou um novo semestre. Agora estou no segundo ano. Era minha chance de dar um bom exemplo para os alunos mais novos. Ai, não! Vou chegar atrasada. Apesar de estar super empolgada, seria um péssimo começo se eu me atrasasse logo no primeiro dia. Esquece ser exemplo, eu viraria um alerta do que não fazer. Saí correndo de casa com uma fatia de pão na boca. Se eu mantivesse o ritmo, talvez ainda desse tempo. Mas aí... Ai! Alguém virou a esquina e esbarrou em mim. Caí de bunda no chão, vendo o pão voar no ar. Ele girou, e, claro, a geleia caiu para baixo. Nem dava mais para comer. Bem, não que fosse comestível depois de bater no chão mesmo. Ouvi um gemido de dor. Ai, isso doeu. Levantei os olhos e vi que o garoto que trombou comigo também estava sentado no chão. Ele tinha cabelo castanho claro e traços bonitos. Ai, meu Deus! Ele era um gato. Desculpa. Você tá bem? Perguntei, toda atrapalhada. Hã? Ele me olhou. Ah! O rosto dele se iluminou na hora. Por que essa expressão? Pensei. Faz tempo, hein? Tempo. Sou eu. Não se lembra de mim? Será que era algum golpe? Eu com certeza lembraria de um rosto bonito assim. Por outro lado, ele usava o uniforme da minha escola, então era possível que já nos conhecêssemos. Na verdade, havia algo nele que me parecia familiar. Hã? Acho que você esqueceu, disse ele. Você é a Sylphie, né? Sylphie era meu nome, sim. O garoto coçou a nuca, como se procurasse as palavras certas. O olhar dele vagueou, e então parou. Ai, caramba! Quando caí, minha saia levantou. Minha calcinha estava completamente à mostra. Cruzei as pernas rapidinho. No mesmo instante, ele desviou o olhar. Só pela reação já dava para saber, ele tinha visto. Ah! Acabei chegando atrasada na escola e perdi o comecinho da cerimônia de abertura. Mas pelo menos não precisei ficar de castigo no corredor. Quando a aula começou, os alunos se apresentaram pela ordem dos assentos, já era tradição. Algumas escolas que juntam ensino fundamental e médio acham isso desnecessário, mas eu gosto. Meu nome é Sylphiette, falei com voz firme. Sou boa com magia de água e vento, e faço parte do clube de magia de invocação. Conto com vocês. A turma aplaudiu. Apesar do desastre daquela manhã, consegui me apresentar direitinho. Era um recomeço limpo para o meu segundo ano. Pensando bem, eu não era boa em falar em público antes. Sofri bullying nos primeiros anos da escola. Parte era porque minha família era pobre, e também pelo meu cabelo diferente das outras crianças, mas o maior motivo era minha própria insegurança. Um garoto chamado Rudeus foi quem me tirou da concha. Até hoje, me lembro dele. O Rude enfrentou meus agressores por mim. Me ensinou magia, e também a ter confiança em mim mesma. Tá, ele também arrancou minha calcinha sem aviso achando que eu era menino. Mas eu prefiro esquecer esse detalhe. De qualquer forma, ele acabou se mudando quando a gente estava no segundo ano do fundamental. Agora que parei para pensar, aquele cara de hoje cedo parecia um pouco com o Rude. De repente, captei o que um colega de classe dizia. Me chamo Rudeus Greira. Vim transferido do colégio Assura. Sou bom com magia de terra e água. Ainda não escolhi clube. Conto com vocês. Ao ouvir aquele nome, virei imediatamente para olhar. Era o garoto com quem trombei mais cedo. Nem tinha notado que ele estava na mesma sala, talvez porque eu cheguei atrasada. Rude? Ah, você lembrou? Desculpa por hoje cedo. O garoto, o Rude, sorriu com sinceridade. Aquela imagem atravessou meu coração. O Rude que eu amava desde criança tinha virado um cara lindo. Ele sorriu olhando direto nos meus olhos. Pega leve, Sylphie. Vai deixar o aluno novo sem graça olhando assim tão apaixonadamente. Brincou Luke.
A turma caiu na gargalhada. Virei para frente rapidinho, calando a boca. Rudy sorriu sem graça e sentou no lugar dele. Não consegui segurar o sorriso que brotou no meu rosto. O Rudy tinha vindo estudar na mesma escola que eu. A gente ia passar um ano inteirinho juntos. Meu coração já estava batendo acelerado só de imaginar. Arco escolar de Mushoku Tensei. A história de Roxy. Meu nome é Roxy. Roxy Migurdia. Tenho 18 anos e sou aluna do 3º ano no colégio particular de Sharia. Apesar da idade, meu corpo parou de crescer desde o ensino fundamental, então todo mundo diz que tenho cara de criança. Mesmo assim, este seria meu último ano de clube, meu último verão antes de me aposentar das atividades. Por isso, eu queria que fosse a minha grande despedida. Ou, pelo menos era o plano. Suspirei, ofegante. Aqui estou eu, correndo para a escola com uma fatia de pão na boca. Quando acordei, percebi que os ponteiros do relógio estavam bem além do horário normal. Pulei da cama num susto, enfiei o uniforme às pressas, agarrei a mochila que tinha deixado pronta na noite anterior e saí voando com o pão na mão. Mesmo correndo como louca, parecia que eu ia chegar no limite. Vou me atrasar para o primeiro treino do ano. Se eu não chegasse a tempo, toda a imagem de aluna modelo que construí até agora iria por água abaixo. Nunca tinha cometido grandes deslizes. Sempre fui a melhor da classe e uma atleta em nível nacional, admirada pelos alunos mais novos. Mas, bem, esse tipo de coisa sempre acontecia comigo. Quando achava que estava tudo sob controle, cometia uma besteira impensável. Foi assim no verão do meu último ano do fundamental. Eu, que tinha afinidade com água e atuava na retaguarda, era responsável por barrar a vanguarda com afinidade de fogo. Se eu tivesse conseguido bloquear o ataque naquele momento, teríamos segurado a vantagem até o final. Enquanto minha mente se prendia a memórias antigas, deixei de perceber algo bem real, um garoto vindo do outro lado da esquina, correndo direto na minha direção. Ah! Pelo jeito, ele me viu no mesmo instante, nossos olhos se encontraram. A colisão era inevitável. Bam! Foi um choque de frente. O impacto me jogou para trás e fez o pão voar da minha boca. Ai, cuidado por onde anda! Reclamei, meio sem moral, já que eu também estava correndo feito doida. O garoto pareceu sinceramente arrependido. Me desculpa mesmo. Tava com pressa. Assim como eu, ele também tinha caído de bunda no chão. Foi aí que consegui ver melhor o rosto dele. Ah! Deixei escapar, surpresa. Ele tinha feições marcantes, daquelas que você quase nunca vê hoje em dia. Ele também ficou me encarando, com um olhar surpreso. Talvez eu fosse o tipo dele também. Não, impossível. Com esse corpo franzino que mais parece de uma aluna do ensino fundamental, eu não devia ser o tipo de ninguém. Espera! Percebi que ele nem olhava para o meu rosto esse tempo todo. O olhar estava mais embaixo. Eita! Minha saia tinha virado no tombo, e minha calcinha estava totalmente à mostra. Rapidamente ajeitei tudo. Didi, desculpa. Ele disse, com o rosto todo vermelho. No fundo, achei a expressão dele meio fofa. Tudo bem, isso acontece, respondi. Na verdade, era eu que queria pedir desculpas por mostrar uma cena tão vergonhosa. Me levantei, por algum motivo, me senti tomada por um clima estranho. Tenho treino agora de manhã. Então, até mais. Ei, espera. Saí correndo antes que ele pudesse continuar, mas no fim das contas acabei chegando atrasada pro treino. Mais tarde, no fim das aulas, fui ao clube novamente. O capitão me deu um sermão por ter me atrasado no primeiro dia. Os veteranos riram de leve, e os calouros começaram a chegar. Certo, vamos dar as boas-vindas aos novos membros. Todos enfileirados, orientou o Gênios, o professor responsável pelo clube. Os alunos do primeiro ano se colocaram em fila. Se apresentem em ordem. Quem já tiver experiência, diga também sua posição e afinidade mágica. Os novatos começaram a se apresentar, um por um.
Vários já tinham jogado antes, era bom ver tantos calouros habilidosos. Por outro lado, alguns já chegaram se achando por causa da fama nos clubes do Fundamental, agindo com arrogância diante dos veteranos. Eu fui assim também quando entrei. Tão cheia de mim que vivia atrapalhando a harmonia do time. Mas agora, como aluna do terceiro ano e atleta em nível nacional, eu precisava manter uma postura séria e exemplar diante deles. Era essa a ideia, pelo menos. Mas aí o último da fila se apresentou, e eu perdi totalmente a compostura. Prazer. Meu nome é Rudeus Greira, atuo como meio-campo e tenho afinidade equilibrada entre terra e água. Era o mesmo garoto da manhã. O que tinha visto minha calcinha. Adeus, imponência. Acho que muitos de vocês já ouviram falar dele, mas o jovem Rudeus foi MVP do Torneio Nacional do Fundamental, comentou o Gênios. Claro, o ensino médio é outro nível, então ele não vai receber tratamento especial. Ainda assim, os veteranos que se cuidem se não quiserem perder o lugar. MVP nacional do Fundamental. Ele com certeza tinha poder ofensivo. Mas será que conseguiria jogar bem em equipe? Alguma palavra, Rudeus? Perguntou o Gênios. Sim. Vou dar meu melhor nesse time. Sempre sonhei em jogar ao lado da Roxy. Na hora, todos os veteranos viraram o rosto em minha direção. Teve até quem assobiasse. O quê? Murmurei, sem entender. Ok, eu era famosa e tinha uns fãs, mas ainda assim. Comecei a jogar esse esporte porque queria aprender com você, Roxy. A gente estudava em colégios diferentes no fundamental, então não dava para jogar junto. Mas esse sempre foi o meu objetivo. Aquilo me fez lembrar de algo. Quando eu estava no ensino fundamental, um garotinho apareceu no meu clube por um dia, e eu acabei ensinando para ele um pouco de magia ofensiva. Espero que a gente possa jogar junto, Roxy. Meu coração disparou ao ver aquele sorriso radiante. Ele era exatamente o meu tipo. Arco escolar de Mushoku Tensei. A história de Eris Greira. Opa! Meu nome é Rudeus Greira. Tenho 17 anos e sou um cara legal. Hoje começou um novo semestre. Segundo ano. Hora de dar o exemplo para os alunos mais novos. Ai, não. Vou chegar atrasado. Tava super animado, mas seria um péssimo começo se eu perdesse logo o primeiro dia por causa de sono. Esquece dar bom exemplo, eu viraria o exemplo do que não fazer. Saí voando de casa com uma torrada na boca, igualzinho em anime. Se eu corresse sem parar, talvez chegasse bem em cima da hora. Mas aí... Ai! Alguém virou a esquina correndo e esbarrou direto em mim. A torrada girou no ar e caiu exatamente com o lado da geleia virado para o chão. Descanse em paz, café da manhã. Enfim, tinha coisa mais importante para me preocupar. Ai! Isso doeu. Enquanto eu esfregava o bumbum, olhei para a garota que tinha trombado comigo. Mesmo com a pancada, ela estava em pé, ilesa, como se nada tivesse acontecido. Eu reconheci o uniforme dela, mas o clima que ela passava era bem diferente das outras alunas. Tinha cabelo vermelho vibrante, saia um pouco mais comprida e um olhar afiado que provavelmente intimidaria até um tigre. Sem dúvidas, era uma delinquente. Que azar o meu. Eu, que sempre levei uma vida escolar discreta e tranquila, acabei topando com uma encrenca dessas, e totalmente sem querer. É. Me desculpa mesmo, falei, tentando me safar. De manhã cedo, minha visão não é das melhores, então, você se machucou? A primeira coisa era pedir desculpa. Quando a gente encontra algo assustador, a melhor estratégia é pedir desculpa, mesmo sem estar errado. Esse é meu segredo para sobreviver. O quê? Você acha que eu não tenho orgulho? Pois saiba que é mais digno se desculpar de cara do que pedir perdão com o olho roxo e o nariz escorrendo de tanto chorar. Entendeu? Nesse caso, eu estava me desculpando por vontade própria. Orgulho intacto. Talvez meu pedido tenha deixado a garota desconcertada. A boca dela se retorceu num trejeito estranho. Bufou,
desviando o olhar. Foi aí que os olhos dela pararam numa parte meio comprometedora. Que foi agora? Será que ela reparou no meu porte atlético? Não sou bombado a ponto de dar para ver sob o uniforme, mas... Espera. Será que... Minha calça estava aberta? Opa! Foi mal, e sim, estava. Rapidamente fechei o zíper. Que mico! Melhor desaparecer logo daqui. Nossa, já tá tarde. Se eu não correr, vou perder o trem. Até mais! Ei, espera aí, ela me chamou. Eu congelei no mesmo instante. Para constar, eu só tinha 500 ienes na carteira, o suficiente para comprar meu almoço, e só. Nós estudamos na mesma escola, ela disse. Percebi. Pelo uniforme, era óbvio. E com base nisso, eu já imaginava o que ela ia querer, me transformar no cachorrinho dela. Tô meio perdida. Me mostra o caminho. Ou talvez não. No fim, descobri que nem estava atrasado. Tinha interpretado o horário errado, meio sonolento. Esse é o mestre, sempre pontual desde o primeiro dia, comentou meu melhor amigo, Zanoba. De qualquer forma, crise evitada. A cerimônia de abertura terminou sem incidentes, e todo mundo seguiu para suas salas. Fiquei meio triste por não estar na mesma turma que o Zanoba e a Silfi, minha amiga de infância, mas tudo bem. Pelo menos estamos no mesmo clube. Olá, pessoal. Eu sou sua professora, Roxy Migurdia, disse a voz que eu adorava. Apesar das minhas lamentações, estar na sala da Roxy me deixava muito feliz. Eu adorava ela como professora. Tinha me dado aulas particulares no fundamental e foi uma das razões pelas quais escolhi essa escola. Mas vamos pular esses detalhes. Certo, vamos começar com as apresentações. Que tal fazermos por ordem das carteiras? Apesar das apresentações, eu já conhecia quase todo mundo da sala. Até mesmo a garota que falou em seguida. Meu nome é Eris Boreas Greira. Vim transferida da região de Fitoa. Ei! Levantei de repente. Você é a delinquente que viu minha cueca hoje de manhã. A sala inteira ficou me encarando. Ele disse cueca? Cochichou alguém. Delinquente não é meio fora de moda? Comentou outro. Eris permaneceu em silêncio. Com os olhares da sala todos voltados para ela, seu rosto foi ficando mais sombrio. De cara fechada, ela veio marchando até mim e... Com um bufar só, acertou um soco bem no meu estômago. Voltei para o meu lugar, me contorcendo de dor. Isso encerra minha apresentação. Obrigada. E sentou, como se nada tivesse acontecido. Foi assim que conheci a Eris. Naquele momento, eu nunca teria imaginado que, mais pra frente, a gente ia se juntar na equipe de duplas do Clube de Magia Ofensiva e conseguir uma vaga pro torneio nacional. Histórias de fantasmas da Universidade de Magia. Estávamos sentados em círculo num quarto pouco iluminado. Mais precisamente, no meu quarto do dormitório masculino. Éramos 5, eu, Zanoba, Julie, Lini e Porcena. A luz fraca de algumas velas lançava sombras nos nossos rostos. Sentada na penumbra, Porcena pegou uma vela. Meu nome é Porcena Doudia. Sou candidata à próxima chefe da aldeia Doudia, e uma usuária extremamente linda de magia de cura. Permitam-me contar uma história assustadora que vivi. Era verão, então achei que seria legal manter a tradição de contar histórias de terror. Claro, essa tradição nem existia nesse mundo, mas fui eu quem propôs. Vamos nos divertir contando histórias sinistras só para ver a Julie se borrando de medo. Não chamei a Linia nem a Porcena, mas elas acabaram vindo também. No começo, Julie estava agarrada na manga do Zanoba com uma expressão assustada, o que fazia sentido, já que o objetivo era exatamente esse. Mas agora ela parecia tranquila, quase entediada. Nenhuma das histórias até então tinha causado tanto impacto. Para constar, eu contei uma história do meu mundo anterior. Já Zanoba falou sobre um gigante de um olho só. Linia contou sobre a vez em que comeu um peixe esquisito na grande floresta durante a estação das chuvas e passou mal.
Ela ficou o dia todo com dor de barriga, e no dia seguinte, depois de tomar um remédio, um parasita de 2 metros saiu bem, você sabe de onde. Foi uma história assustadora sim, embora num sentido bem peculiar. Me deu até arrepios. Mas Julie nem se abalou. Ela só comentou que passar fome era pior do que dor de barriga. A esperança agora estava na última contadora, Porcena. Para ser sincero, eu não esperava grande coisa. Das duas delinquentes, ela era a mais fofa e tranquilinha. Duvidava que fosse soltar algo realmente assustador. Um dia, começou ela, ofegante, eu fui até o açougue da cidade buscar uma carne que tinha encomendado. Um dia? Linia interrompeu. Você vai todo dia, sua gulosa, miau. Cala a boca. Porcena fez bico, ofendida. Essa história é especialmente assustadora. Na verdade, vocês deviam ir no banheiro antes, para não se mijarem de medo. Apesar do entusiasmo, o comentário da Linia até dava um toque de realismo à história. Como ninguém estava indo muito ao açougue por causa da chuva, o dono me deu uns pedaços que sobraram. Já dava para sacar onde isso ia dar. Soava igualzinho à história da Linia. Provavelmente ela ia comer carne estragada e passar mal. Essas duas só pensam em comida mesmo. Fiquei toda feliz com um montão de carne, voltando para casa cheia de alegria. Mas no meio do caminho, me bateu um pensamento: se eu tava com tanta carne assim, devia compartilhar um pouco com o chefe. Sabe a decisão da sua parte, miau, comentou Linia. Eu sempre tomo boas decisões. Peraí. Eu era personagem dessa história? Levei a carne para o quarto do chefe. Ou seja, esse quarto. Ah! Ela ia usar o cenário a favor da história. Realmente, associar esse cômodo a algum evento esquisito deixava tudo mais sinistro. Aposto que no fim ela ia mandar um pole para trás para Julie. Meninas não podem entrar no dormitório dos garotos, então eu escalei a parede de fora e entrei pela janela. Linia arregalou os olhos, surpresa. Provavelmente já conhecia essa história. Abri a janela devagar, tentando não fazer barulho, e olhei lá para dentro. Foi aí que eu vi. Porcena parou de falar, seus olhos se voltaram direto para mim. Vestido só de cueca, dançando feito um maluco em volta de uma calcinha, estava o chefe. Ah! Verdade. Lembrei desse dia. Porcena tinha realmente me flagrado naquele momento, bem depois do meu treino diário de orações particulares. E aí, quando eu estava congelada ali na janela, o chefe se virou para mim e disse, os olhos de Porcena se arregalaram, a cauda ficou eriçada, e numa voz sinistra ela gritou. Então você viu. Qual é? Nem foi assim. Eu tinha dito mais algo tipo, opa, viu foi? Haha. Que taradinha, hein, Porcena. Ai. Linia e Julie deram gritinhos de susto. Porcena ainda com os olhos arregalados virou lentamente o rosto para o altar com a imagem sagrada da deusa. Prendeu a respiração, encarou o centro do santuário, então se levantou de supetão e escancarou a portinha do altar. Lá dentro estava o ídolo sagrado da Roxy. Ai! Porcena gritou feito um fantasma. É! Julie também berrou, lágrimas escorrendo dos olhos, agarrada no Zanoba. Pelo rosto dela, faltava pouco para se mijar de medo. Mas, por quê? Isso foi apavorante de verdade, miau, Linia tinha se encolhido num canto, pálida. Mas... De novo, por quê? Eu jamais imaginaria presenciar uma cena dessas. Zanoba também estava pálido, segurando Julie pelos ombros como se quisesse protegê-la de mim. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Essa foi minha história. Só de lembrar, fico arrepiada, disse Porcena, fechando o altar. Seu rosto também estava branco como papel. Ei, Porcena, chamei. Ela demorou um segundo antes de responder. O que foi, chefe? Já pensou que eu poderia ficar bravo com você por contar isso? Ah, ela congelou, e a cauda se enrolou entre as pernas. Acho que ficou tão empolgada em assustar a Julie que esqueceu completamente de mim. Ei!
Não me entenda mal. Eu não tava tirando sarro, juro. Foi mal mesmo. Mas a verdadeira experiência de terror da porcena estava só começando. Cliff vai ao bordel. Isso aconteceu não muito tempo depois que Liz e Cliff começaram a namorar. Eu tinha ido até a cidade para comprar um novo par de sapatos. De tanto correr, o antigo estava cheio de furos, e como aventureiro, eu precisava de um modelo resistente, por isso, fui até o centro. Depois de quase uma hora andando pelas barracas, encontrei um par com material bom. Eram de segunda mão, então estavam dentro do meu orçamento. Voltei para casa com um sorrisão no rosto, satisfeito com a compra. No caminho de volta, acabei vendo algo. Meus olhos foram expostos, involuntariamente, à imagem de Cliff saindo sorridente de um certo tipo de estabelecimento. Um daqueles lugares onde você paga para uma moça fazer agrados. Em outras palavras, um bordel. Cliff tinha começado a namorar a Liz fazia pouco tempo, e mesmo assim tinha saído de um lugar desses. Será que o Cliff, sério e certinho daquele jeito, teria mesmo? Não pode ser. Liz era uma coisa, mas não dava para imaginar o Cliff indo atrás disso. Calma. Talvez eu estivesse sendo precipitado. Pensando racionalmente, ele era só um rapaz jovem. Vai ver, tinha cedido à tentação. Era só uma escapada. Nada de infidelidade. Vai ver, a própria Liz tinha dado liberdade nesse sentido. Deve ser isso. De qualquer forma, eu fingiria que não vi nada. Mas aí o Cliff me viu. Assim que nossos olhos se cruzaram, ele veio correndo, com uma expressão meio sem graça. Ah, droga! Por que ele tinha que vir falar comigo? Eu já tinha decidido ignorar tudo. Oi, disse ele. Eu não vou contar para ninguém, soltei. Era tudo o que conseguia dizer. Seria complicado se todo mundo soubesse disso. Pode confiar. Tipo, apesar da minha situação, ainda sou homem. Entendo o que você tá passando. Se algum dia minha disfunção desaparecesse, talvez eu também fosse visitar um lugar desses. Já fui uma vez, mesmo com tudo desligado. Foi patético, mas até que não foi ruim. Claro, se eu tivesse alguém especial, acho que não iria. Quer dizer, vai saber. O ser humano é fraco. Nem de mim eu confio. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto. E aí, como foi? Ah, foi bom, disse Cliff, as bochechas ficando vermelhas, provavelmente igual às minhas. Bom, né? Melhor do que o normal? Acho que sim. Um pouco melhor que o normal. Caramba! Melhor que com a Liz. E olha que ela era uma veterana de respeito. Fiquei intrigado. Quando eu era aventureiro ativo, ouvia muita gente falar que Liz era de outro nível, embora ninguém contasse os detalhes. Mas bem, ela não era prostituta. Talvez as profissionais fossem um degrau acima? Mas se continuar assim, um dia vai acabar bocejando na frente da Liz. Com certeza. Se exagerar, meu corpo não aguenta. Meu corpo não aguenta, hein? Faz sentido. Ele tinha se divertido aqui, e a Liz ainda estaria esperando por ele em casa. Provavelmente ia rolar mais uma rodada. Aí sim, dava para entender a preocupação com o estado físico. Cliff definitivamente não parecia incansável. Enfim, melhor a gente sair logo daqui, falei. Se alguém vir a gente nesse lugar, vai dar confusão. Como assim confusão? Cliff franziu a testa. Digo, se virem a gente parado aqui, vão achar que fomos no bordel juntos. Se a Liz aparecer. O que vai acontecer se eu aparecer? Ah! Quando me virei, lá estava ela. Liz. A bela elfa de corpo esguio e cabelos reluzentes. Não é o que você tá pensando. O Cliff não fez nada de errado. Na verdade, fui eu. Eu que tentei levar o Cliff para o mau caminho. A culpa é toda minha. Ele é inocente.
Soltei as desculpas mais desesperadas possíveis enquanto olhava para o Cliff. Se a Elinalise descobrisse que ele tinha ido a um bordel, já era. Se terminasse com ele, vá lá. Mas ela não era do tipo que terminaria por isso. Muito mais provável que dissesse algo como, vou te satisfazer completamente e virasse uma súcubo à noite. Se isso acontecesse, o Cliff estaria condenado. Elinalise o drenaria até o último resquício de vida. De manhã até de noite, sem trégua, até ele virar só pele e osso. Do que você tá falando, Rudeus? Eu que saí do bordel e encontrei vocês, disse Cliff, como se nada tivesse acontecido. Ah não. Esse cara não sabe quando calar a boca. Hã? Elinalise levantou uma sobrancelha. Em seguida, abriu um sorriso malicioso. Rudeus, por acaso você achou que o Cliff tinha contratado uma mulher? Ao ouvir isso, Cliff fez uma cara bem séria. Eu nunca faria isso. Você é a única que eu amo, Lizzie. Ok. Que reviravolta foi essa? O Cliff e eu alugamos um quarto no bordel para fazermos um roleplay, explicou Elinalise, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tenho contatos nesse lugar, então consigo esse tipo de coisa. Então, basicamente, eles estavam encenando o cliente garota de programa, e Elinalise saiu por um caminho que eu não estava olhando para fazer a entrada triunfal. Mas ouvir que sou a única já me deixa feliz, mesmo com meu passado, disse ela, emocionada. É a verdade. Ah, eu te amo tanto. Pode ter meu coração e meu corpo, a qualquer hora. E, eu também, mas você podia ser um pouco mais discreta. Principalmente em público. Juro que os coraçõezinhos que saíam deles quase batiam na minha cara. Senti até um azedume no estômago. Ah, então era isso? Tá bom. Bom, vou indo nessa. Resolvi sair e deixá-los na paz deles. No fim das contas, o chifre do Cliff era só um mal-entendido meu. Suspirei fundo. Quando minha disfunção passasse, e eu encontrasse alguém para chamar de minha, ia tratá-la da melhor forma possível. Com esse pensamento, segui meu caminho de volta para casa. O chefão da academia. Essa história aconteceu de repente, do nada. Como eu carregava o título de o mais temido da escola, a maioria dos alunos comuns mantinha distância. Até os valentões evitavam contato visual e abriam caminho quando me viam passar. Mas não é como se eu fosse arrogante. Na verdade, só queria levar uma vida tranquila. Os outros me cercavam com esse tipo de energia, mas eu não deixava isso subir a cabeça. Só queria viver em paz. Ah! Chefe! Aí está você! Infelizmente, algumas pessoas não sabiam ler o clima e faziam questão de me colocar num pedestal. Exemplo, Linia. Assim que me avistou de longe, veio correndo. E se ela estava feliz daquele jeito, certeza que vinha problema. Você não ia ficar com a porcena hoje? Eu queria seguir meu instinto e simplesmente ignorá-la, mas isso provavelmente causaria ainda mais confusão. Ela foi buscar uma carne que encomendou no açougue, miau. Ela sempre tem alguma coisa encomendada, né? Ela chega até a contratar aventureiros para buscar uns cortes específicos, miau, disse Linia, balançando a cabeça com uma expressão de desapontamento. Dava para ver que ela não tinha vindo só para bater papo. E então, o que você quer? Vem comigo rapidinho, miau. Tem um novato folgado que não quer me ouvir, porque tá dizendo que quer te conhecer. Você tem que mostrar quem manda, só para ele entender quem é o chefão por aqui. Sabia. Eu sabia que era cilada. Por favor, não. Não consigo fingir que sou intimidador. Aposto que esse novato vai acabar me atropelando no argumento. Relaxa. Você é o chefe, já tá no papo, miau. Linia nem cogitou respeitar minha recusa. Acabou me arrastando para uma área atrás do campus. Era o paraíso dos felinos, um canto onde ela costumava tirar sonecas. O sol estava alto, projetando sombra nas árvores, e quase 10 gatos descansavam preguiçosamente ao sol. Quando Linia se aproximou, eles acordaram e começaram a se esfregar nas pernas dela, miando com carinho.
Coisa da tribo do dia mesmo. E onde tá esse novato? Não podia ser um gato, né? Aqui, miau. Era assim. Ela apontou pro ponto mais ensolarado do gramado, onde um gato estava todo esparramado. Quando nos viu, fez uma cara arrogante de quem estava dizendo: o que esses dois querem comigo? Ei, seu pestinha! Acha que pode bancar o valentão na frente do chefe? Tá achando que vai marcar território com essa atitude? Miau. Eu não sabia se essa interação entre uma gata e um gato era fofa ou constrangedora. De qualquer forma, o tal novato se levantou com uma cara de poucos amigos. Não falava, mas parecia que estava tentando me dizer algo com o olhar. E foi aí que eu vi. Oh! Debaixo da barriga daquele gato metido havia algo, uma forma que eu conhecia bem. Branca. Surrada. Inconfundível. Isso aí não é o seu tesouro, chefe? Perguntou Linia. Meu cabelo quase se arrepiou inteiro. Não podia ser. Era o ídolo sagrado? Eu tinha orado para ele naquela manhã, e deixado bem guardado no altar. Quer dizer que, nesse intervalo de tempo, o gato invadiu meu quarto para roubar. Maldito gato ladrão, murmurei. Os outros gatos fugiram como se alguém tivesse batido num balde de filhotes. Já o criminoso, com a cauda eriçada, tentou fugir, mas Linia o agarrou no ato. Que pena, miau. Você fez o que não devia. Mas, chefe, já que ele tem um rostinho parecido com o meu, quero te pedir clemência. Ele só rouba calcinhas por hobby. Vou arrancar a pele dele e fazer um capacho. Ah, ai. Calma aí, chefe. Isso não é seu jeito normal de agir. Não se preocupe. Aprendi a esfolar animais no continente demônio. Dá para fazer rapidinho e sem sujeira. O gato congelou. Parecia que ia se mijar. E eu não ia deixar passar. Aquele ídolo era como uma extensão da minha alma. Foi meu alicerce em tantos momentos difíceis. Pensar que agora estava todo rasgado. Espera. Peraí. Isso aqui não é o ídolo de verdade. Dava para perceber. Eu olhava para ele todos os dias. Esse par de calcinhas era parecido, mas diferente em pequenos detalhes. Linia desviou o olhar, em silêncio. O gato aproveitou o momento, se soltou das garras dela e disparou feito uma flecha. Bom, agora ele aprendeu quem é o verdadeiro chefão da escola, miau. Deu tudo certo, né? Valeu aí, chefe. Ah, agora entendi. Para dar uma lição no gato, Linia rasgou um par de calcinhas parecidas e usou como isca. O descaramento dessa garota. Sério, Linia? Deu tudo certo, é? Com certeza. A paz voltou à escola, miau. Não era isso que eu queria dizer. Se fossem as verdadeiras, o capacho seria você. E Linia fugiu na hora. A partir daquele dia, até os gatos começaram a me evitar. Mas, às vezes, quando eu acordava de manhã, tinha um rato morto em cima do meu travesseiro. Interpretei isso como um sinal de que, talvez, eles ainda não me odiavam completamente.